Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wrestling Podcast. Deixe seu like, inscreva-se no canal e corrobore aqui com o nosso trabalho e assim você reforça também o meu comportamento de voltar aqui fazer mais podcast para vocês. Você sabe, né, que os podcasts têm dado uma reduzida no número de views e uma das formas de aumentar o número de views é levar umas pessoas com algumas ideias controversas, polêmicas, beirando a um diagnóstico de esquizofrenia, mas não é a linha editorial desse podcast. A gente continuará fazendo episódios sobre temas de interesse que tangenciam o universo da ciência ou são sobre ciência. Então, para a gente não sofrer tanto com essa redução de views que está generalizada no YouTube brasileiro, peço que você deixe gentilmente o seu like. Apesar de você achar que o seu like um like só é irrelevante, na verdade o YouTube faz um cálculo de proporção de número de visualizações vezes número de likes e quanto mais likes a gente tiver por visualização, mais o YouTube acaba recomendando o nosso episódio na timeline dos outros usuários. Beleza? Se você é um ouvinte assíduo aí, um telespectador assíduo do Wrestling Podcast, peço também que você faça isso nos outros episódios. Tire 3 minutos do seu dia e senta o like aí nos 10 episódios para ajudar o canal a subir. Hoje nós falaremos sobre a história das artes marciais. Poderia resumir assim o título do episódio? Eu acho que sim, falar de artes marciais de maneira geral e talvez tirar grandes lições do que é a história das artes marciais. Que é bem antiga, né? Isso vai ser bem legal. Sim, isso, entender a violência, a domesticação da violência, o caminho que levou a isso até as artes marciais. Estamos aqui com o Paulo Teston, que é o nosso, já veio aqui no Wrestling Podcast algumas vezes. Também o Gui Fretia, que já veio várias vezes aqui. Inclusive nós temos uma lista de aulas, uma playlist de aulas do Gui aqui sobre fisiologia do exercício, bem completa, com slides, que eu sugiro que todo mundo assista. Valeu pela presença aí, galera. Onde é que começa a timeline do... Eu acho que antes de a gente iniciar qualquer tipo de narrativa em relação à história das artes marciais e violência versus agressividade, controle de violência e tentar remeter isso aos tempos atuais, é a gente entender que... e tentando me explicar antes, pessoal às vezes me conhece por causa da fisiologia, né, e do treinamento, que são áreas que eu me dediquei a estudar em mestrado e doutorado, e ciência e prática baseada em evidência. Mas a primeira disciplina que eu dei na universidade, quando eu entrei em 2012, foi a disciplina de lutas, que era uma disciplina que alguns lugares chamavam de lutas, outros lugares de artes marciais, outros lugares de esportes de combate, em outros lugares manifestações culturais. E existe essa confusão e às vezes as pessoas tratam isso como sinônimos. Então, antes da gente puxar uma linha histórica, talvez seja importante a gente fazer algumas definições em relação aos termos. A gente considera o termo luta ou lutas, ou no americano wrestling, que é um nome difícil de falar, como um termo guarda-chuva, que ele vai envolver desde uma briga de trânsito, uma discussão, uma briga com a mulher, até aquela manifestação naquele tempo, naquele lugar específico, com um sistema de combate, com regras e etc. Tudo isso é luta, né? E aí, desse guarda-chuva luta, a gente poderia puxar 2 grandes campos: os esportes de combate e as artes marciais. Existem outras classificações, mas essas são as 2 principais. Esporte de combate é tudo aquilo que se refere a manifestações de lutas que têm regras muito claras. Às vezes tem uma coisa relacionada à hierarquia, então vem o lance das faixas, do nível de graduação do indivíduo, um órgão regulamentador como uma federação, uma confederação, regras muito bem claras, competições conhecidas a nível regional, mundial e etc. E o outro campo é a arte marcial, que poderia traduzir porcamente, mas o meu amigo aqui vai saber falar muito melhor do que eu, que é a arte da guerra, e até onde eu estudei se refere ao deus Marte, o deus da guerra, e aí a gente acaba entrando mais na história, porque a arte da guerra ela sempre existiu a partir do momento que o homem precisou, de alguma forma, proteger a própria família, o próprio território, caçar um animal e forjar uma lança a partir de um pedaço de madeira e por aí vai. Então a arte da guerra ela veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Algumas delas se tornaram esportes, ganharam uma sistematização do combate, outras permaneceram como artes da guerra, com uso de armas e práticas marciais, ou mais contundentes, com uso de armas para a guerra mesmo, ou mais meditativas, dependendo da ramificação filosófica e ideológica que acabaram seguindo. Então essa é uma primeira divisão entre esses termos. As pessoas usam como sinônimos, mas não são. Então toda luta é uma arte marcial?
toda luta é uma arte... Não, toda arte marcial ou todo esporte de combate é uma luta. Tá. A gente pode chamar de manifestação de luta, manifestação cultural de práticas corporais, né? Quando a gente fala de manifestação cultural, tá ali o ser humano na natureza, modificando o ambiente da natureza e manifestando através de movimento humano cultura. Boa. Às vezes em forma de dança, às vezes em forma de luta, às vezes em forma de jogos, né? Então isso tudo é muito... Essas intersecções, elas são muito complexas. Um exemplo rápido, antes de eu passar a palavra pro Paulo, é capoeira. Eu sempre falo pros alunos assim... Pra ti, capoeira é jogo, é luta ou é dança? Puta, é difícil, hein? Tu percebe a fronteira é como... mais... Exatamente, ela é mais tênue, né? E ela pode ser considerada como todas. Se você perguntar para um capoeirista, ele vai falar que ele joga capoeira muitas vezes. Outros vão falar que luta capoeira, mas ninguém vai falar, se tu falar que dança, vai tomar um tapa na cara, provavelmente na roda de capoeira. Isso tudo é muito difícil. No judô, por exemplo, o judô é um esporte de combate ou é uma arte marcial? Se tu perguntar para um japonês, onde está inserida a história e ali foi contextualizada a história do judô, ele vai falar que é uma arte marcial. Que isso faz referência à história da própria nação. O pessoal na universidade pratica o judô, nas escolas tem o judô no currículo, no exército tem, assim como na Tailândia tem... Na Coreia, por exemplo, tem o Taekwondo, na Tailândia tem o Muay Thai, e as pessoas vão se referir de maneiras diferentes. Se perguntar no Brasil, a maior parte das pessoas vai falar que judô é um esporte de combate, porque lembra do esporte, das Olimpíadas, das faixas, da regularização, das academias e por aí vai. Então, no Brasil, se eu pergunto para um sensei de judô se é uma arte marcial ou um esporte de combate, ele vai falar que é uma arte marcial e não um esporte de combate. Então, percebe a linha tênue? Quando a gente se refere a artes marciais, a gente está falando de história, de filosofia, de conteúdos mais aprofundados, assim. Algumas delas se tornam esporte, como, por exemplo, o judô. Outras não, como, por exemplo, o Tai Chi Chuan, que é uma derivação do boxe chinês muito antiga e que não tenha o intento do combate de fato, né? É uma prática muito mais meditativa que faz referência histórica às artes marciais chinesas. Perfeito. Interessante. E o primeiro, onde é que começou... Se a gente pudesse agora, feita essa contextualização, aonde que a gente pode traçar uma linha de que o uso do corpo como um material, como uma ferramenta promotora de violência ou de modificação ambiental via movimento, que pode ser inclusive via nessa luta. Onde é que começou isso lá atrás? Para isso a gente vai ter que regredir um bom período de tempo aí para chegar até onde nós temos evidência da primeira manifestação de violência, e entender de maneira primária que a violência é uma coisa natural, pelo menos dos mamíferos que a gente conhece, dos pequenos até os grandes, nós temos comportamentos naturais de violência. Então não foi diferente, por exemplo, quando o Homo antecessor ele era canibal, e para isso ele tinha que praticar violência contra um outro para conseguir alimento, etc. Mas de violência interpessoal, sem o intuito de canibalismo, o Homo antecessor é de 800 mil a.C. Nós temos daí o Homo heidelbergensis, que é de então 400 mil a.C., que aparece uma evidência. Obviamente que tem a discussão se o Australopithecus tinha, etc., mas foi desmentido isso. Então, a mais contundente é do heidelbergensis, que ele aparece, então, há um sítio arqueológico, se não me engano, em Atapuerca, o sítio arqueológico de Atapuerca, que eles encontraram, então, um ferimento na cabeça de um Homo heidelbergensis, 2 ferimentos, aliás, na cabeça, em cima do olho esquerdo, com o mesmo, não se sabe se é uma pedra ou um porrete, mas 2 ferimentos fortes, que não aconteceu remodulação óssea, então foi na hora que ele morreu, etc. Trajetórias distintas, 2 pancadas, o mesmo objeto. Então o que acontece? Foi uma morte por violência. Então, no gênero Homo, nós temos isso. E é possível ver, cara, ao longo, como a gente falou dos mamíferos, todos os mamíferos têm essas brincadeiras mais violentas, né? Que a gente chama de rough and tumble play. Que é o quê? Basicamente, você ter aquelas brincadeiras de agarrar, de lutinha, um pique-esconde, um pega-pega que tu empurra, etc. Tudo isso funciona para diversas coisas. Até tu pode falar com muito mais propriedade que eu, da milenização sensório-motora, da regulação emocional, por meio de, enfim, calibrar emocionalmente. E acontece com outros animais também, né? Os gatos brincam assim, os cachorros brincam assim. Sim.
Acontece, muita gente confunde com aquela brincadeira predatória, por exemplo, das orcas, etc., mas isso é uma coisa à parte, mas não que não seja violência. Então, por exemplo, quando o suricate vai lá, corta o rabo do escorpião, traz para os filhos brincarem com o escorpião sem o ferrão dele ali para eles brincarem, para aprenderem a caçar, é um comportamento violento. De certa forma, é um comportamento violento. Então, nós temos isso. Inclusive, existem nesses, vamos dizer assim, de pelo menos até 400.000 a.C., tem diversas evidências que mostram, por exemplo, lanças pequenas, porretes pequenos, como se eles colocassem as crianças para brincar, para treinar, para caçar, lesões, às vezes de mordidas, etc., que aparecem que não seria algo letal. Então, você não tem o ônus de perder a vida numa brincadeira, mas você tem a regulação emocional, o treino que você necessita para uma caça, por exemplo, para alguma coisa do tipo. Então, é muito importante esse rough and tumble play, porque isso vai fazer com que você fique bom, regulado, pronto para alguma coisa. Então, a violência, nesse caso, aparentemente, ela é uma coisa natural. Por isso que nós falamos na questão das artes marciais que há uma domesticação da violência. Porque isso, então, cara, não tem como negar que é normal para nós. Muita gente fala, e aqui sobre essas brincadeiras, que elas acontecem, então, em todo o gênero homo, e que nós, por sermos um sistema mais complexo, socialmente falando, nós enquanto seres humanos, eles falam muito de exaptação, né? Que a gente pega um comportamento e utiliza para outra coisa. Então, para nós, até essas brincadeiras podem ser uma forma grande de coesão social, de você, enfim, interagir socialmente, mostrar, isso é visto em bonobos também, da hierarquia, né? Você delimitar uma hierarquia já nessas brincadeiras mais violentas, mais turbulentas, que é a tradução. Então, nós temos isso muito forte em toda a história, em toda a história hominídea, por assim dizer. Se você me disser assim, mas isso é muito parecido com o comportamento de um animal predatório, etc., cara, eu vou utilizar aqui uma expressão brasileira que talvez se for outra pessoa em outro país assistir não vai entender, mas eu diria que é igual, só que diferente. É igual, só que diferente. Então, como acontece isso, a gente não tem muita certeza, mas há uma certeza é que houve essa domesticação da violência à medida que o tempo foi passando. E as evidências são claras a respeito da necessidade da gente ter esse tipo de brincadeira mais robusta. E quem fala isso é o Sapolsky, a gente acha, num primeiro momento, que não gosta de violência, mas na verdade a gente não gosta de alguns jeitos específicos de violência, porque a galera lota o bar para assistir o UFC, né? A gente não gosta da violência de um roubo, alguma coisa, espancar alguém, mas determinados tipos de violência num contexto X, a gente paga para assistir. Curioso, né? Curioso, né? Na educação física a gente se refere a... assistir é interessante mesmo. Parar para assistir. Na educação física, de maneira geral, ou outras áreas que estudam o movimento humano, geralmente a gente se refere à cultura corporal de movimento humano. Isso é algo bastante amplo que remete também à história, né? E o que isso se refere? Mas eu sempre tento falar com os alunos, o conceito de cultura é algo muito complexo, né? Não dá pra gente falar em palavras simples, mas a gente poderia falar que é algo que se contrapõe à natureza. Então, a partir do momento que o ser humano vai lá e pega um pedaço de árvore, faz uma lança, faz um arco e flecha, ele está modificando a natureza e criando cultura corporal, certo? Existem autores que dividem a cultura corporal de movimento humano em duas áreas, vamos botar assim, né? Aí a gente teria os patrimônios culturais materiais e os patrimônios culturais imateriais. Então, quando eu falo para você assim, espada é uma matéria, um amontoado de carbono ali que faz referência cultural a algo. Alguns vão fazer referência à esgrima italiana, alguns vão fazer referência à espada samurai, a katana, né? Se você fala chuteira, por exemplo, você vai fazer referência ao futebol. Para nós é o futebol, o soccer. Mas falar para um, sei lá, neozelandês, ele vai falar rugby e não futebol. Então percebe que é tudo muito tênue quando a gente fala de cultura. E existe a cultura imaterial, que é relacionada ao movimento. Em alguns momentos históricos, isso vai se materializar em forma de uma dança,
de um ritual de passagem da adolescência para a fase adulta, onde você tem que, em determinados movimentos corporais, ganhar do seu adversário para, enfim, conseguir a mão da jovem e etc, né? As evidências sobre a ritualística do combate, do esporte, então, vamos tentar englobar aí a arte marcial enquanto ritualística, datam mais ou menos de 30 mil a 10 mil. Por aí, tá? Período ali de surgimento da agricultura, mais ou menos. Exato. Por quê? Porque daí começam os rituais de fertilidade, colheita. Que depois que surgiu a agricultura, o boom cultural explodiu, né? Porque a galera começou a viver mais junto. Tem essa... O que se usa como referência é a arte rupestre de Bembitica, que ali tinha a primeira noção de que as pessoas assistiam a combates, de que faziam combates e assistiam a combates. Então são essas pinturas, essas artes rupestres, que delimitam o nascimento do começo, melhor dizendo, do começo da domesticação da violência. Então, antes, é inegável que isso era natural para nós. Entendi. É inegável que isso era uma coisa natural. Então, é preciso, pelo menos, entender que isso faz parte da nossa genética, cara. A gente foi... E não só, obviamente, é muito mais complexo que isso. Enfim, a nossa interação com o ambiente, etc. Mas a violência sempre esteve presente. Esse é o fato. Então, quando a gente foi para essa... Vamos dizer assim, já então caminhando ali para os 10 mil, mais ou menos, antes de Cristo, nós temos essa evidência dessa arte rupestre mostrando que, então, o combate começa a ser uma ritualística. Então, você tem primeiro um combate corpo a corpo. Então, por que você vai combater corpo a corpo se tu tem arma? Então, peraí, alguma coisa está acontecendo. E à medida que o tempo vai passando, isso só vai aumentando. O fato é que a gente pega os tempos antigos, as evidências científicas, que são muito geralmente evidências antropológicas, e elas são muito difusas e os pesquisadores tentam estabelecer algumas relações e elas são difíceis de serem estabelecidas, né, a depender do tempo histórico. Obviamente que quanto mais vai passando o tempo histórico, mais evidências de achados arqueológicos e datações lá de 5.000, 4.000, 2.000 a.C. acabam aparecendo. Na maior parte das vezes vai aparecer lá um desenho rupestre feito com algum tipo de tintura da época, ou vai aparecer mais pra frente alguma pedra entalhada, igual nos Flintstones, assim, com mais definição ou menos definição, às vezes uma estatueta de argila, uma estatueta de cobre, como nós temos evidências também. E como é que a gente identifica que aquela evidência visual em 3D ou desenhada no muro é uma luta? Porque poderia ser uma dança, é algo difícil de identificar. Mas uma forma de identificar são as posturas corporais. Em estatuetas isso é mais fácil, né, de identificar. Só andando antes de continuar, essa arte rupestre de Bembitica é tida como o embrião do que se chama kata, que é um conjunto de movimentos de ataque e defesa que tem em todas as artes marciais. Então, a gente vê semelhanças severas em locais distintos da humanidade, os caras fazendo a mesma coisa. Exatamente. Surgiu independente. Sim. Muito antes de navegação ou de ter qualquer tipo de contato entre essas E era uma coisa que a gente tava comentando, né, cara? Porque, tinha pouco, em tese, né? Tinha pouca troca entre todas essas populações. A gente vai depois, a gente vai arrumar, enfim, dali da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, para os proto-indo-europeus. Mas, cara, como é que com pouca troca, os caras fazendo single leg, cara? É muito louco isso. O cara fazendo single leg em vários locais. A postura corporal ela entrega muito assim, né, na imagem. Uma das coisas que entrega é a base bipodal diagonal, que é uma coisa que tu vai aprender quando tu faz boxe. A primeira coisa que tu aprende a fazer é uma base decente. No judô, principalmente, se você é destro, você vai botar o pé direito na frente, pé esquerdo atrás. E em outras lutas, você vai aprender essa base estável, com joelhos semiflexionados, abaixando o centro de gravidade. Às vezes você vai ver agarre entre os seres humanos, você vai ver o posicionamento das mãos. Mas acho que o santo graal das evidências aí é o que foi encontrado no cemitério de Beni Hassan. Geologicamente, o Paulo consegue definir um pouco melhor do que eu, mas eu sempre falo para os alunos assim, imagina que daqui a 100 mil anos... Lá na minha sala na universidade, lá na UDESC, a gente tem a sala soterrada por terra. E aí, sei lá, vem uns aliens aí 100 mil anos depois e escava essa sala e vê que nessa sala tem um monte de desenho com movimentos corporais que não sabe se é uma luta, se é uma dança, enfim, se acredita que seja uma luta. E a gente começa a perceber o seguinte, olha, o pessoal lá na UDESC, naquela sala lá, lutava.
esses murais dentro de um cemitério, de um mausoléu mesmo, de Beni Hassan, é como se fosse uma quantidade enorme de gravuras, acredito que mais de 400 pares de lutadores. E aí, nesses pares de lutadores, é claro que quando os caras provavelmente encontraram, né, aquela... Sim. Imagina, um monte de gravura com aquela definição, os caras eles fizeram uma digitalização para diferenciar qual oponente é qual. E nessa digitalização você consegue ver qual é o oponente branco e o preto, digitalizado. E aí você percebe a precisão das técnicas. Assim, você vê um single leg, você vê um double leg. Para quem não é aí da área da luta, um double leg é quando a gente agarra as duas pernas da pessoa com as mãos. No judô vai ser morotegari, na luta olímpica vai ser double leg e, por exemplo, na capoeira vai ser baiana. Mas é o mesmo movimento. Você vai encontrar entrelaçamento de pernas, que são os ashiwaza no judô, que são as técnicas de varredura de pernas, por exemplo. Você vai encontrar nessas gravuras também. Isso é datado de que ano? Isso aí de mais ou menos Beni Hassan é 2000, mas em 2018... Até 2023, caramba, que foi mas olha só, em 2018 a 2023 que foi escavado, eles descobriram as tumbas de Saqqara, que é... E nessas tumbas de Saqqara tem a tumba de Ptah-hotep. Nessa tumba de Ptah-hotep já tem também a mesma baiana, mesmo single leg. Em formato de estrutura tridimensional, de estatueta. E aí isso mudou. Eu falei assim, só que a Saqqara é datado de 2700 a.C. E a Beni Hassan é 2000, cara, por volta de 2000. Então, olha só, aí tu já tem, então, tem um sistema de luta que pelo menos aí dos 700 anos, vamos ser honestos, não pensar antes. Então, depois da ritualística, você começa a ter essas evidências de sistematização. Então, o esporte, aí sim começa a dizer que o esporte está nascendo. Porque, inclusive, na tumba de Saqqara, você vê que o rei está assistindo. O faraó, enfim, sei lá. Ele está assistindo. É um espetáculo. É um espetáculo. Alguém está assistindo. A pintura mostra que alguém está assistindo. Então é um espetáculo. E no caso, essas duas evidências arqueológicas são em lugares diferentes do mundo que provavelmente não se conectaram. Essas aí especificamente são na região... A gente está centralizando todas ali na região da Mesopotâmia, crescente. Que a gente está chamando de Ocidente agora ali, Mesopotâmia, Grécia... Mas existem evidências de que a galera... Aí depois nós vamos para aí depois, porque senão a gente... Tá bom, não. Isso era um problema, cara, porque... Só para eu ter uma ideia, tem datação de achados arqueológicos no Parque Nacional da Serra da Capivara, em Piauí, que data de 5.000 a.C. Nied Guidon, acho também mais ou menos a ideia dos indivíduos lutando, ou muito parecido com isso, fazendo base. Que legal. Movimento, enfim, né? Sem contato histórico. Isso que é o mais... Quando a gente fala desse podcast, isso que é o mais fantástico, né? Tu tem, então, Cara, olha a evolução da violência. Pelo fato de a gente conseguir pensar, de ter consciência, enfim, não vamos adentrar nisso, mas o fato disso, da violência, começar a ser domesticada e começar a virar uma arte. Uma arte tal como qualquer outra arte. Porque, enfim, sistematiza. Posso tirar uma grande lição? Acho que cada momento histórico a gente tenta tirar uma lição, assim, né? E uma lição que eu tento tirar sempre desses tempos mais antigos, vamos chamar de antiguidade, aí, antes de 2000, antes de Cristo, assim, até 5. E considerando que, sei lá, a primeira evidência é um pouco mais clara, 7.000, 10.000, enfim... 7.000. Vamos colocar 7.000. Se é que a gente vai se referir à evidência, enfim. Eu acho que uma das grandes lições é que o ser humano sempre lutou. Em um determinado momento histórico, isso passou a ser mais controlado, às vezes com regras sociais, com leis e até tratados de guerra e por aí vai. Mas o ser humano sempre lutou, é algo natural. É muito mais natural do que jogar bola. É muito mais natural do que segurar uma raquete. Muito mais natural. O mais engraçado do rough and tumble play ali, que a gente fala, essa brincadeira mais agressiva, é que isso nos dá a possibilidade de frear o impulso. Porque se a gente não conseguisse frear o impulso... Toda brincadeira resultar em morte. Essa é mais ou menos a ideia. Pô, que legal, cara. Então essa é uma grande lição, porque muitas vezes as pessoas que escutam a gente falar de artes marciais, de luta, as pessoas que não tiveram qualquer vivência, elas fazem uma espécie de julgamento com uma pessoa sendo uma pessoa violenta, uma pessoa que é muito agressiva,
E, na verdade, é exatamente o contrário. O inverso, cara. Exatamente Geralmente o contrário, os caras... você aprender a controlar aquela agressividade. Mas muito era do preconceito. Por exemplo, quando eu comecei a treinar Muay Thai, eu tinha 17 anos, meu pai achava que eu era um marginal, que ia acontecer alguma coisa, porque não era... Não, a galera que eu conheço que é mais graduada no caso no jiu-jitsu, que é o esporte que eu faço, você fez judô também, né, Gui? Fiz. O Gui, acho que quando esse episódio sair, vai estar com o pezinho na... Rapaz. Pezinho na preta ali no jiu-jitsu. Vamos lá, estamos batalhando. E você foi até qual faixa no judô? No judô, fui na roxa. Isso é o mesmo sistema do jiu-jitsu? Não, é diferente e depende da configuração da própria confederação, assim. Saquei. É um sistema diferente, É engraçado porque mesmo no jiu-jitsu existem diferenças, assim. a galera que eu conheço mais graduada em artes marciais geralmente são os caras mais pacíficos. Tem alguém mais tranquilo que esse Os cara? caras são os mais pacíficos. Inclusive é uma das dificuldades que eu tenho no próprio jiu-jitsu. Lembra que eu te comentei? Falou lá, Uma das minhas dificuldades no jiu-jitsu é extremamente pacífico e às vezes tem uma dificuldade de expressar a agressividade quando eu preciso. O cara dá as mangas, espera Vai, puxar pra entrega. guarda. Vai, Aí Aslan, começa pega a as ficar costas. ruim, aí começa a ficar ruim, começa a ficar ruim. Pega as costas aqui, vai. Esse cara é tão querido. Tem os outros bichos que tu já vai pegar Fica à aqui, vontade. dá um tapa na mão do cara no meio Fica da à Bora vontade, pegar dando palavra. Eu acho que alguma coisa de professor em mim que não consegue sair de mim, mas que eu preciso, inclusive, aprender assim, né? Que a competição, ela pode trazer um pouco. Então, essa é uma grande lição desse recorte histórico que é importante. As pessoas têm que começar a entender que o ser humano é agressivo, isso existe. Umas pessoas que passam a não controlar, eventualmente lá na frente aquilo vai se manifestar, numa forma de uma depressão, sair com uma pistola e uma metralhadora atirando no cinema todo mundo, enfim, né? O fato da gente ir treinar e buscar com o desconforto controlar essa agressividade é uma forma de introspecção, né, filosófica, religiosa e tentar se entender na humanidade aí. Então essa é uma grande lição. Lutar é natural, o ser humano sempre lutou. Ao longo do tempo isso foi sendo controlado, né? Legal. Depois de Cristo, o que a gente começou a ter? Então, acredito que estamos ainda antes de Cristo. Estamos ainda Vamos antes de pegar Cristo. esse primeiro Agora milênio. começa a parte mais sinistra. Agora é sinistro a vera. Ainda Assim. tá antes de Cristo. Ainda tá antes de Vamos Cristo. pegar o primeiro Não. milênio antes de Cristo, porque a gente consegue fazer uma intersecção. Então, vou propor aqui para o Paulo trazer a parte ocidental. Então vai trazer ali Grécia, Jogos Olímpicos, né? Verdade, né? Ô, calma, agora começa a parte nossa. Agora começa Porque a parte daí nossa. começa a sistematização. Existiam modalidades com nomes diferentes e regras diferentes. Legal. Esportivas. E aí eu vou tentar puxar um paralelo com o que acontecia no Oriente. E aí a gente vai entender que as coisas eram entendidas de maneira diferente. Quem sabe daí a gente pode tratar os proto-indo-europeus depois distinto, porque é um mecanismo ali dos Vedas, etc. também. Depois a gente Vamos fala começar disso. pelo Ocidente ou pelo Oriente? Ocidente. Vamos para o Ocidente. Então, vamos colocar ali 1000 antes de Cristo. Dei os pitacos também, tá? Fica à vontade, por favor, Gui. 1000 antes de Cristo. Nós temos o início, vamos falar, Canto 23, Ilíada de Homero. Jogos fúnebres de Patroclo. Quem foi Patroclo? Patroclo foi um cara amado por Aquiles. Aquiles criou Patroclo, tinha um carinho muito grande por ele, e Patroclo morreu pelas mãos de Heitor. Heitor mata Patroclo, Aquiles fica revoltado e volta para a guerra. Mas antes, para manter o exército organizado, ele resolve homenagear seu amigo com jogos fúnebres. Nesses jogos fúnebres, nós temos o relato, então, de Homero na Ilíada, de 2 esportes totalmente novos até então, que é a pigmaquia, o posterior pugilato, o boxe, e a pale, o wrestling, a luta agarrada. Então nós temos o germe da luta agarrada na Ilíada, na Ilíada principalmente de Homero, nesse Canto 23, que apresenta para nós 2 esportes. Isso ele fez como uma forma de entretenimento ali. Sim, porque... A palavra entretenimento vai ser muito importante quando a gente se refere ao Ocidente e artes marciais. Perfeito. Então ali, sim, porque ele tinha que homenagear um amigo que ele não admitia que ele estava morto, ele queria organizar a cabeça dele, por exemplo. A cabeça do exército. Então o jeito era homenagear nesses jogos. Nós temos 2, lógico, as Olimpíadas indiscutivelmente são, vamos dizer assim, os Jogos Olímpicos é mais importante, obviamente, que os Jogos Píticos. Mas os Jogos Píticos têm que ser mencionados porque, na época, era demasiado importante. Os Jogos Píticos, diz a lenda, existem duas versões para o nascimento desses jogos. Uma é que em 1194, Diomedes, que era um guerreiro, um dos mais bravos guerreiros, então, de Troia também, ele
institui esses jogos como um culto ao deus Apolo. Por que píticos? Porque remetia ao oráculo de Delfos, onde ficavam as pitonisas, que eram conhecidas como as serpentes. Inclusive, só para fazer aqui uma curiosidade, quando alguns historiadores falam isso, obviamente não são todos, quando Jesus Cristo fala, o Yeshua ben Yosef fala na Bíblia, vós sede como as serpentes, dizem que ele se remete às pitonisas do oráculo de Delfos, porque eram pessoas muito sábias, eram pessoas que passavam a vida estudando, etc. Então, os jogos píticos remetem ao oráculo de Delfos, ao culto do deus Apolo. Outros escritos falam que foi o próprio Deus que desceu e instituiu os jogos, mas enfim. Esses jogos píticos, eles aconteciam junto com as Olimpíadas. 776 a.C. é o marco em tese, ao redor disso, é o marco dos primeiros Jogos Olímpicos. Até a 33ª Olimpíada, não se tinha ainda o pancrácio. O pancrácio é instituído na 33ª Olimpíada e a luta agarrada é instituída na 18ª. O pancrácio que depois virou boxe. Calma lá, não. Pigmatia virou boxe. Tá. Pancrácio já vou adentrar. Mas é importante constatar que nos jogos píticos também aconteciam, então eles se intervalavam de 2 em 2 anos. Cada 2 anos Olimpíada, depois 2 anos, enfim, os jogos píticos e assim ia acontecendo sucessivamente. Quais esportes que tinham de luta nesses jogos? Principalmente pale, que é a luta agarrada, e o pancrácio. Pancrácio, pan, tudo, etimologicamente falando, pan, igual a tudo, e crácio, poder, força, guerra, enfim, valia tudo. É o berço do vale tudo. Caramba. É como se fosse o MMA nessa época. Então, no pancrácio era permitido você projetar a pessoa no chão, dominar no chão, dar soco na cabeça. Sabe qual que era a única regra? Não pode morder. A única regra. Que até hoje é. Não, hoje em dia tem outras, assim, não pode bater na coluna vertebral, enfim, mas categoria de peso. Pensa, na época não tinha nada de categoria de peso, entendeu? Não tinha vestimenta. Mas é engraçado como nessa época já tem relatos vigorosos de entendimento de biomecânica, cadeias cinéticas. Inclusive, nesses jogos é que nasce a figura do nosso querido Guilherme Frecha, que é do educador físico, chamado pai do Tribes, que é o treinador do cara que está ali lutando. Também a figura do nutricionista com os aleiptes, que são os nutricionistas rústicos. Isso que eu ia falar. Imagino que como isso eram jogos institucionalizados, digamos assim, existia todo um movimento de preparação por trás, né? Pra galera. Cara, aqui começa uma coisa que até hoje as pessoas não conseguem fazer em educação física, me corrija se eu estiver errado, que é periodização de treino. Começa nessa época. Se chama tetras. Existiam ciclos de semanas bem institucionalizados. Que legal. Que é preparação, intensidade máxima, descanso e técnica leve. Que da hora. Técnica leve. O tetras é o início da periodização que até hoje o pessoal não consegue fazer. É verdade. Até hoje o Gui vem no podcast. Até hoje eu faço dor de cabeça. O seu treinador não faz periodização. Ai, cara. Uma curiosidade interessante é que um cara chamado... a galera da educação física conhece bastante porque é o pai da sobrecarga progressiva, que é o Milan de Crotone. Esse é histórico. Mano, já viu um cara carregando um bezerro alguma vez na imagem histórica? É ele. E porque ele tinha a noção de que ele ia começar carregando um animal pequeno e ia terminar carregando um animal grande. Então ele é o pai da sobrecarga progressiva. Esse cara dominou a luta nos 2 jogos, na verdade nos 4, porque existem 2 menos conhecidos, enfim, mas eu vou colocar só nos 2 principais, por 24 anos. Cara. Ele perdeu com 40 e esse cara acabou virando como se fosse quase uma lenda, cara. Uma lenda no sentido de que quando foram falar sobre a morte dele, do que morreu um cara desse? Aí os caras falam, morreu de híbris, do orgulho excessivo, porque com 40 anos, quando ele perdeu, diz a lenda, que ele foi no tronco de uma árvore, quis rasgar o tronco de uma árvore com os braços e acabou que ele não conseguiu rasgar a árvore completamente e caiu dentro da árvore, a árvore se fechou e foi comido por um lobo. Isso tudo na Grécia. Tudo na Grécia. Então, veja que basicamente, vamos botar que nós tínhamos 3 modalidades aí, a percussão com membros superiores, o boxe ou pugilato, que é essa vertente ocidental grega, por assim dizer, né? Porque a gente depois vai ter uma vertente do boxe inglesa, muito tempo depois, Revolução Industrial, navegações, marinha, que o boxe surge também numa outra vertente. A gente teria o wrestling, que é chamado de luta, muito parecido com o que é a luta olímpica hoje. A luta olímpica ela ainda é dividida em 2 tipos diferentes, né? A luta greco-romana e a luta livre.
com regras um tanto diferentes, com uso ou não das pernas, por exemplo, e o pancrácio. E um wrap-up, assim, do que a gente está falando, para dar uma ideia da violência agora do que ocorria, existe uma lenda até que se fala, né, e outros relatos que surgem, de que numa luta entre 2 campeões de pancrácio, em um determinado momento nessa final, os 2 campeões vão ao solo sangrando muito. E agora, vamos ver quem é o vencedor. Dá lá 20 minutos, meia hora, levanta um cara. O cara que levantou foi o campeão e o outro estava lá morto. E nessa imagem histórica, que se eu não me engano é um desenho num papiro, algo parecido com isso, você vê ao fundo uma arena, muito parecido com um coliseu, mas uma arena de combate. E aqui vem um ponto bastante importante que diferencia as artes marciais ou artes de combate no Ocidente versus o Oriente. Que o âmbito do entretenimento e da espetacularização do combate era muito evidente. No Ocidente. E você vem vindo em tempos históricos, se a gente for seguir rapidamente e voltar, a gente vai ver isso nas arenas em Roma, sei lá, o Coliseu é inaugurado em 70 depois de Cristo, uma coisa assim. Tem o Circo Máximo também, mas enfim, até antes disso nas arenas. Aí você vai pra Idade Medieval, lá em 500 depois de Cristo, a mesma espetacularização acontecendo com os jogos, com as justas da Cavalaria Real. Então, no Ocidente, essa ideia do entretenimento e do espetáculo comercializando, política de pão e circo, ela sempre teve muito presente. É importante só comentar que, fazendo um adendo que eu acho que é pertinente, que nem sempre foi assim na Grécia, pelo menos quando lá atrás. Porque o primeiro cara que ganhou o pancrácio foi um soldado de Esparta. E ele queria provar que o sistema Gog funcionava. Então ele queria provar que era possível a excelência na luta, por meio que o vigor físico faria ele ter excelência na luta. Então ele queria provar que o sistema funcionava. Depois eles até abandonaram, porque eles falaram que eles não precisavam provar. Só que como as coisas foram rumando, todo o espetáculo criado foi só crescendo, até que eclodiu em Roma ali, né, Gui? Eu acho que ali foi o ápice, né? Do Panis Circenses ali foi o auge. E aí depois no Oriente não era assim. No Oriente um pouco diferente, assim, só pra gente não se alongar, mas vamos botar ali que a Idade Medieval chinesa, ela acontece mais ou menos de 600 a 300 a.C. E é engraçado como as nações, elas evoluem ao longo do tempo, tem uma mesma mecânica de funcionamento. Na China aconteceu muito parecido. Você tinha diferentes dinastias que dominavam diferentes regiões. Diferentes famílias tinham o domínio territorial, bélico, enfim, dessas regiões aí. Vai passando as eras de 10 famílias, desce para 7 famílias, depois desce para 3 famílias, que na época ficou conhecido uma época como era dos 7 reinos, depois era dos 3 reinos, porque aquelas mais poderosas, por alguma diferença de tecnologia militar, algum recurso ou um exército um pouco maior, as maiores vão engolindo as menores e ao longo do tempo vai unificando. Esse período que alguns chamam de era medieval chinesa, ou era dos reinos litigantes, ou era dos reinos combatentes, ela foi uma era de muita evolução tecnológica armamentista. Foi época onde se conseguiu produzir armas em larga escala, crescimento dos exércitos, armamentos com baixo teor de carbono, ou seja, os armamentos, armaduras, equipamentos militares por mar e por terra ficavam cada vez mais leves, os exércitos ficaram mais rápidos. Nessa mesma época, 400 a.C., foi escrito a grande obra oh meu Deus do céu, A Arte da Guerra, Sun Tzu. Foi escrito nessa época como estratégia militar e etc. Então, a evolução armamentista no Oriente, ela acelerou muito mais rapidamente do que em qualquer lugar do mundo. Provavelmente, se a gente conseguisse pegar uma pá de 10 guerreiros ali ocidentais e botasse contra os orientais, provavelmente os orientais iam tomar um pau ali. Em relação ao desenvolvimento, os ocidentais provavelmente tomariam um pau, assim. Porque é difícil dizer, mas... E é engraçado como já a gente comentou, né? E como vai indo cada vez mais para o Oriente, vai vindo cada vez mais a disciplina, a arte marcial propriamente dita, a ideia de uma espiritualidade, etc. Pois é, mas aí por causa disso a arte marcial foi ficando menos espetacularizada. Vamos chegar lá. Aí o que acontece? Uma coisa muito interessante nessa época é que algumas vezes as guerras eram muito ritualizadas. Então pegava um chefe militar lá de uma dinastia, de uma família e outro chefe militar, eles consultavam os oráculos para ver se a guerra ia rolar. Só que a guerra era 3, 4 escravos carregando o cara em cima com arco e flecha e matando as pessoas lá embaixo, e não tinha muito isso aí.
Uma dinastia acabou vencendo todas as outras, que foi a dinastia Qin, que dá o nome ao que a gente chama hoje de República Popular da China, por causa do imperador que se autoproclamou imperador, Qin Shi Huang. Lá por 200 a.C., vamos botar assim. Unifica através de uma ditadura, todo mundo fala a mesma lei, todo mundo troca a mesma moeda, todo mundo obedece às mesmas leis. Culturas antigas queima tudo, agora é a gente que manda aqui, né? Unifica, entra numa dinastia chamada dinastia Han. E olha só que interessante. Confúcio já tinha morrido, confucionismo já estava espalhado na China, e esse confucionismo, que na época era chamado o Confúcio de Mestre Kong, se eu não me engano, ele fez como se fosse uma cama ideológica para receber outras formas de pensar, e inclusive recebeu o budismo, que é uma religião indiana e que chega na China. Nessa dinastia que ficou conhecida como dinastia pacificadora, ou dinastia Han, é que começa a se pensar, beleza, já unificamos, tá todo mundo igual. O Qin Shi Huang, inclusive, bota uma muralha lá em cima gigantesca para impedir invasões de mongóis. E aí, basicamente, agora que a gente está unido, não temos mais que se preocupar com guerra. Então, começa a florescer filosofias, ideologias, formas de pensar, e nisso o confucionismo já estava muito... Claro, não vou entrar aqui porque o meu amigo entende muito mais do que eu. Mas ali, de alguma forma, esse grande desenvolvimento tecnológico com essa florescência assim, né, de religiões e ideologias, em algum ponto histórico, mais evidentemente 500 depois de Cristo, eles vão se juntar muito fortemente, o que parece não ter acontecido de maneira tão evidente no Ocidente. Por que o confucionismo, Gui? Por que o confucionismo foi tão importante para dar possibilidade para o budismo? Cara, para você ter noção, o Confúcio era um cara que ele ia bater na porta dos imperadores, dos governantes, etc. E dizer assim, olha, eu tenho um sistema aqui moral que vai fazer você abrir portas para outros tipos de pensamento que vai te ajudar. Então, o pensamento de Confúcio nos Analetos do Confucionismo, que é o livro principal, ele vai versar basicamente sobre agentes morais. Você, Eslen, enquanto imperador, ser um agente moral. Você, enquanto campesino, ser um agente moral. Então, esse era o viés, a ideia do Confúcio. Por isso que quando começou a florescer novamente o confucionismo, depois de ter sido perseguido, etc., abre possibilidade, então, para outras doutrinas como o budismo. E olha que interessante, a China... Entra uma lição aqui, querendo ou não, a gente sempre tenta buscar uma lição. A China, ela então se unifica, e a China, mesmo se unificando, ela passou uns perrengues históricos tentando lidar com invasões mongóis, né? Teve imperador mongol que dominou a China politicamente. Vale a pena uma série que eu não sei se ainda tem no Netflix, que é Marco Polo, que conta parte dessa história, que Marco Polo sai da Itália, chega lá e convive com aquela cultura completamente diferente. Eu não lembro nem o nome do imperador aí mongol, mas enfim. Ela se unifica, o que acontece de maneira diferente na Índia. E a gente olha geograficamente, é engraçado, porque a China ela é aberta ao norte e... Basicamente, ao sul existe uma fronteira que é uma cadeia de montanhas. O Nepal ali, que separa ela basicamente da Índia. E a Índia ao sul é mar. Então você tem a Índia sempre unificada geograficamente, o que permitiu que ela evoluísse rapidamente em termos cognitivos, tecnológicos, religiosos. Não à toa, o hinduísmo, se eu não estou enganado, é a religião mais antiga do mundo. Até a gente pode adentrar porque a Índia foi muito precursora. Isso não... De artes marciais, que provavelmente chegaram na China com intercâmbios culturais de monges. É isso aí que a gente pensa. Porque o que acontece, cara? Nós tínhamos... ali em 4.500 a.C., um povo, a gente fala de povo sob armas, que eram os caras, basicamente, os córios, chamado de córios. Esses caras eram extremamente violentos, eles falam assim, não, eu sou novo, eu tenho uma arma, eu vou matar. Então, esses caras dominaram por muito tempo essa região grande do sul da Rússia ali, até a Índia. Então, esses caras dominaram por muito tempo. E à medida que foi passando o tempo, foi mudando a mentalidade. Por diversas razões, etc., culturais e tudo mais, mas mudou-se a mentalidade do lobo pro leão. Quem que era o leão? O leão era os Rajnaya, que eram os caras que queriam provar o seu valor por meio da luta, por meio do combate. Então muda a mentalidade do cara extremamente agressivo por nenhum motivo pro cara que quer provar enfim, o seu valor por meio do combate. Todavia, existe um passo além disso, que é que daí começa a ir muito parecido, a mentalidade guerreira começa a nascer e daí começa a ser muito parecido com o Oriente. Se chama Kshatriya, que é a mentalidade do guerreiro. Essa mentalidade do guerreiro nasce com os Vedas.
com os textos védicos, né, eles se dividem em 4. Rig Veda, Sama Veda, Ahur Veda ou Lahur Veda e Atharva Veda. Não confundir o Ahur Veda ou Lahur Veda com Ayurveda, que daí é outra coisa, que daí é do yoga, mas tá nos textos védicos também. Tudo bem, ali também tem os Upanishads, que é o início das religiões, que está diluído nos 4 textos, enfim. Então tem todo esse aparato. Mas o que é importante? Porque ali, nos textos védicos, é o germe da mentalidade do guerreiro, como a gente conhece nas artes marciais. É ali que nasce. São nos textos védicos. Porque aí depois no Mahabharata, que o Arjuna, o guerreiro, fala com Krishna, ele não pergunta como matar. Se eu não me engano é no canto Purushka. Ele não pergunta mais como matar, ele pergunta por que matar. Então, nos textos védicos, o guerreiro, esse Kshatriya, que é o cara que tem a mentalidade guerreira, ele nasce direto do ser cósmico. E literalmente, o que significa o Kshatriya? Aquele que protege. Então, ele é um guerreiro para a comunidade, que é muito forte no Oriente. Então, nesses textos, principalmente no Atharva Veda, é que nasce a ideia da pessoa enquanto um indivíduo disciplinado para o combate, com uma mentalidade voltada para a comunidade. Eu preciso ficar bom em luta para defender o meu povo, e não no motivo egóico como os Córios ou ainda os Rajnaya. Então veja que o conteúdo filosófico e religioso e evolução cognitiva no Oriente parece ter sido muito acelerado, né? Existem sinólogos, que é aquele pesquisador que estuda a história da China, que, não lembro, tem um que tem uma grande obra que ele lista 100 inovações tecnológicas que aconteceram antes no Oriente em relação ao Ocidente. E uma coisa que marca, então, o Oriente é esse conteúdo recheado de filosofia, de valores humanos. Existia uma congruência, assim, o que eles chamavam na época de Wu-Te, que seriam as virtudes morais, que eu cheguei a anotar aqui, ó. Não basta saber bater, é preciso disciplinar o desejo, a vaidade e a agressão, subordinando a técnica a um ideal de harmonia com o Tao, do taoísmo, e a ordem social. Então existia, além de Confúcio, ainda tinha o Tao, do taoísmo, que fazia uma relação com a natureza. E o ceder para vencer, e aí entram lendas que vão chegar lá no Japão, no extremo oriente. E outra coisa que chama atenção, vocês já ouviram falar em Rota da Seda, né? E a população que dominava a técnica de pegar um casulo do bicho da seda e desenrolar um único fio, juntar os fios e colorir os fios, era o chinês. Como é que a seda chega em determinado momento histórico aos portões de Bizâncio lá na Europa? Como que chega? Tem alguém que entende de artes marciais, que consegue proteger aquela mercadoria com essas caravanas que iam monges, inclusive, e passa lá pela Rota da Seda, sai do Extremo Oriente, em Shannan, que era centralizada na China, atravessa o Oriente Médio e chega até a Europa. Então esse é o único contato que, ó, Rota da Seda, quanto é que dá? 9.000 quilômetros, sei lá, como é que o cara ia caminhando, entendeu? O cara praticamente ensinava o filho a lutar. E todo mundo de olho. Todo mundo de olho para roubar pra saquear. E imagina que a gente tem essas relações também para proteger isso, o cara tinha que... Agora surge uma contradição, entre aspas, né? Como é que o budismo e o confucionismo, com valores humanos, casaram com as artes de guerra? Era a minha pergunta. Porque eram coisas contraditórias, por assim dizer, né? E isso parece surgir muito tempo depois, assim, com evidências de que num templo religioso chinês chega um monge indiano, isso é uma lenda que se conta, né? O Bodhidharma. E ali chega um tipo diferente de budismo que meio que justifica essa violência desde que ela seja controlada através desses ideais, assim. Todas as artes marciais orientais, elas têm muito forte qualquer uma das vertentes do budismo. Tanto a Theravada, quanto a tibetana, quanto a Mahayana. O que é, resumidamente, cada... Do que elas tratam? Então, o que acontece? Elas tratam, vamos colocar assim, o que elas têm de semelhante são as 3 marcas da existência, que é a Anicca, a impermanência, Anatta, o não eu, e Dukkha, que é o sofrimento. Então, a impermanência de tudo que existe, a transitoriedade, a mudança, ou não eu. Não sou uma entidade fixa, eu vivo aqui, mas eu não sou, na verdade, o Wesley, eu não sou, na verdade, o Gui. Eu sou uma entidade que está de passagem, etc. E Dukkha, o sofrimento. Necessariamente, se eu vivo essa vida, eu sofro.
porque a ordem não é muito bem estabelecida, etc. Então eu tenho que ter consciência disso. Então, a partir disso, o que eu posso fazer? Aí começa a disciplina necessária para você enfrentar as coisas da vida, etc. E acredito que é nessa conjuntura das 3 marcas da existência do budismo que aparece a figura do, vamos dizer assim, do artista marcial de fato. E tipo assim, aonde que nesse jogo todo cultural, nesse caldo cultural surge, por exemplo, o judô? Não, isso é bastante interessante. É bem mais tarde, mas ele surge como uma herança dessa relação cultural forte entre Índia e China. Isso, indubitavelmente. Porque, cara, deixa eu falar aqui. Essa parte cara, assim, pra mim é muito louco, porque nós estamos olhando com os olhos de pessoas que foram influenciadas pela escolástica. Então, lá em 1000, mais ou menos, depois de Cristo, nós estamos olhando com esses olhos desses caras que pegaram a filosofia e a teologia e disseram assim, não são mais modos de vida. Percebe que a gente parece que não é capaz de interpretar com o nosso modo de pensar europeu as coisas que aconteceram lá. Isso é muito louco de pensar. Porque, cara, 1000 depois de Cristo, então, ali eu tenho a escolástica roubando da filosofia e da teologia a ideia como modo de vida. Então, antes eu tinha a religião incorporada à vida cotidiana. Antes eu tinha o filósofo como aquele que é afastado da bios, afastado da vida normal, porque ele precisava viver a vida de filósofo. Ele precisava viver a vida de filósofo. E o teólogo, enquanto alguém que tinha que introduzir os conceitos cristãos na vida dele. Então, era um modus de vida. Ainda que cada um à sua maneira, era um modus de você viver. E o Oriente, com toda certeza, tem o mesmo olhar que se tinha no Ocidente antes da escolástica. O que transforma nossos olhos, e daí vem a ideia da própria filosofia analítica, o que transforma os nossos olhos é justamente a escolástica. É eles tentarem unir a fé com a razão. Porque não, agora eu preciso estudar para aprender, eu não preciso viver. É mais fácil estudar ou viver, o que você fala? Aí tu pode me dizer também. É bem mais fácil estudar, né? É bem mais fácil estudar. Cognição é sempre mais fácil que o comportamento. Sabe o exemplo do garoto que tu deu na academia onde tu treina jiu-jitsu, que é um garoto que vive do jiu-jitsu, mora lá e etc. É mais ou menos essa ideia, assim. O que você pratica é o que você é. E não tem como se desvincular disso. Existem entrevistas antigas do Bruce Lee em que ele responde a um entrevistador inglês e ele pergunta o que é arte marcial, o que é uma arte marcial pra ti? Ela é o que eu sou, é a minha forma de se expressar. Perguntar é como perguntar para um dançarino por que ele dança. É o que ele é, não é o que ele faz. E assim, cara, quando tu começa a pensar, cara, beleza, a gente tem ali a escolástica roubando tudo em 1000 depois de Cristo. Cara, em 1300 tu tinha os astecas ainda. Foram 300 anos. Essas intersecções, elas são uma loucura. 300 anos formando gente sem parar e nos astecas estavam existindo, cara. Então, pensa o quanto o nosso mundo foi influenciado por essa tentativa de unir a fé com a razão. É lógico que a gente vê tudo com cara de coisa que tem que estudar, que tem que ver e não viver. Porque a gente foi orientado assim desde esse tempo, cara. Antes disso era outra coisa. Só que teve um tempo ali no meio que foi perseguido quem pensava diferente disso. E essa perseguição originou quem? A nossa civilização como a gente conhece. Então muita coisa ficou afastada. A ideia de viver a religião, a ideia de viver a filosofia, ficou afastada do que era originalmente. E esses caras, vamos dizer assim, os caras que praticavam artes marciais, eles tinham a vivência da arte marcial, a vivência do budismo. Então quando eu ia praticar algum dos 12, enfim, do caminho, enfim, eu ia viver o Do. Eu não ia simplesmente conhecer o Do. Já vamos explicar o que é isso. E é inclusive que é muito vinculado às artes marciais a ideia da Yu-Wei, que é a não ação. É quando você vai praticar jiu-jitsu e daí você não fica pensando, eu vou... Porque para eles não é conhecer. Agora eu vou fazer uma over-under, agora eu vou tentar um armlock. Não, é simplesmente você ir fazendo. Isso, o Chuang Tzu fala que é o Yu-Wei. Então, quando você conhece alguma coisa, é esse estado de flow. Ele até usa a metáfora do carniceiro, enfim, do cara que corta o boi e tudo mais. A ideia de levar na naturalidade. Assim, se tu tá lutando jiu-jitsu, se tu for pensar em cada movimento que o teu adversário tá fazendo e tentar antever, tu não dá conta da luta. A coisa tem que ser meio que o esvazia a sua mente, igual, né, o oriental falaria, assim. Agora, olha só que interessante, meio que remetendo à tua pergunta.
A gente tem, então, esse sopão de relações culturais ali entre China e Índia, ali de 600 a.C., mas vamos botar aí até 400, 500 depois de Cristo. A gente tem essa idade medieval chinesa de 600 a 300 a.C., apenas 300 anos de idade medieval, e você pega e compara com 1000 anos de idade medieval europeia. A diferença em termos de cognição, religiões que se desenvolveram. Isso, eu fiquei de cara mesmo, faz todo sentido. É muito louco, né? Então, além de ser 1000 anos depois, é 1000 anos de versus 300. São 700 anos de diferença de idade medieval. Não que elas sejam iguais em termos de comportamento, mas existe uma diferença muito grande na maneira como o oriental pensa que a gente, que é ocidental, não consegue realizar. Muito mais em comunidade. Não consegue interpretar isso. Aquela ideia, né, que, desculpa, Gui, quando tu fala assim, o que você faz? Você fala, não, eu sou, sei lá, avicultor, eu sou, etc. Sou formado nisso. O oriental fala, não, eu sou da família, eu vivo na comunidade e tal. Então, é um modo de ver as coisas de forma diversa que, com certeza, teve influência da escolástica. São coisas que a gente não tem ideia, né? O vocabulário escrito e falado do oriental tem muito mais verbos envolvidos, mais ações. O ocidental tem muito substantivo, né? E muita singularidade. Você faz aquilo, aquilo é uma maçã, aquilo é uma laranja, né? Então, voltando ao raciocínio, a gente, em princípio, historicamente, tem essa pressão ao norte de mongóis invadindo e guerra civil na China, o pau fechando ali. As pessoas já com algum conhecimento marcial e também conhecimentos religiosos fortes, com influência budista muito forte, elas começam a debandar. E para onde é que elas debandam? Para onde é que dá para ir, né? Não dá para subir a montanha, que é muito frio, se eu não tenho barco para navegar, pelo menos até um determinado momento, vou começar a caminhar lá para o sul e sudeste asiático. Então, por exemplo, um dos locais que as pessoas chegam ali é Bangladesh, Laos, Birmânia, você tem Tailândia. Então, olha só, uma intersecção histórica interessante é que a prática do Muay Thai, do boxe tailandês, tem na sua prática as saudações e o comportamento budista de ser. Fazer um círculo, alinhar os alunos. Existe um local onde fica o mestre, que é o altar, que também existe no judô, que também existe no jiu-jitsu. A saudação, o silêncio, a prática da meditação, a prática do autodesenvolvimento, que é o do, né? Do judô é mal traduzido aí como o caminho da suavidade. Esse caminho, o que significa? É você usar aquela prática corporal, aquela prática marcial para você se autodesenvolver, encontrar um caminho. Para o oriental isso é muito mais fácil, para a gente é muito subjetivo, porque a gente vai na escolinha, paga a mensalidade, entra o currículo, tal mês eu aprendo tal coisa, né? Então, para nós é muito mais sistematizado, por assim dizer. Porque não é um modo de vida. Porque não é um modo de vida. A gente não consegue absorver. Esse é o ponto. Outra intersecção histórica interessante. Vai para o Extremo Oriente. Quero que o amigo e a amiga de casa imaginem o mapa mundi. Então a gente está lá no Extremo Oriente. Você tem China mais centralizada. Em cima tem Mongólia, Rússia. Para baixo a gente vai ter ali Índia. E mais ao Extremo Oriente, mais para a direita, se é que a gente pode falar assim no globo, né? Mais para a direita, a gente vai ter ali, por exemplo, o Japão, que é um arquipélago de ilhas. E mais acima um pouquinho, Coreia do Sul, Coreia do Norte, enfim, né? Coincidentemente, na Coreia, se a gente for pegar, ela era antigamente dividida em 3 reinos. O reino ao sul era o reino de Silla. E era o único reino que entendia de armamento, de guerra, de combate armado. E depois ele passou a dominar o resto da Coreia, por exemplo, né? Depois apareceram outras discussões políticas. No Japão, a mesma coisa. Ou seja, essa influência de artes marciais orientais vindas da China, que receberam influência da Índia, elas chegaram de alguma forma no Sudeste Asiático e se espalharam. E elas também chegaram no Japão de alguma forma. Foi ali que começou o judô e tal. As pessoas não têm ideia exatamente como é que essa... Porque a gente imagina, numa época que não tinha navegação, você tem o Japão com o arquipélago de ilhas. Quem é que chegava no Japão? Percebe? Não era uma coisa tão fácil, né? Dizem que mongóis, numa época que determinada dominaram a China, conseguiram chegar. Mas era tão tormentuoso ali que, cara, era muito mais provável que você afundasse o navio do que você chegasse ali na... Não, e assim, agora falando como agora na figura de pesquisador. Obviamente que não tem evidência histórica de várias trocas, etc. Mas tu vê, cara, grandes semelhanças. Como assim os averroístas sabiam tanto de Aristóteles, sabe? Como que como é que os cânones do gnosticismo ficaram, se eles foram perseguidos no Ocidente? Como é que hoje a gente tem vários livros deles? Então, cara, por mais que a gente não entende, a gente não sabe, porque já passou muito tempo. Sim. Mas as trocas eram muito maiores, cara. É evidente que as
trocas eram muito maiores. Só que a gente não pode afirmar com evidência, porque não se tem. Existe uma lenda muito antiga, enfim, uma vez eu encontrei num estudo que os caras contam que talvez o primeiro samurai ou o primeiro japonês tenha sido um chinês que chegou num barco pesqueiro, ele pode ter chegado num local daquele, entendia de artes Influenciado marciais. pela Índia. Isso aí, cara. Percebe? Porque o Japão tá Então o isolado judô é ali. indiano, entendi. Cara, mas Dá pra falar isso, mas tem uma herança, né? Tem Mas uma herança. a loucura é isso, ligado, cara. A loucura é isso. Aí chegando... É evidente, mas não tem evidência. Exato. É evidente, mas não tem evidência. Perfeito. Agora, o Japão, ele pode ser dividido em diferentes períodos, né? O pessoal chama de período Edo, ali seria um período antigo. A gente tá falando ali da era que os samurais dominaram, vamos botar 1100 depois de Cristo até finalzinho do século XIX. Vamos botar 1876, se eu não me engano, é a data que é promulgada uma lei que proíbe o porte da katana, o porte da espada samurai, ali é decretado meio que o fim dos samurais. Pô, 1876, muito tarde. Recente, né? Vamos Sim, botar tá que esse pensando período nisso, Edo é o período Sei lá, feudal o meu bisavô, japonês. se fosse japonês, podia andar com uma katana. Percebe? É isso aí. Nessa mesma época... Nessa mesma No época... interior do Rio Grande do Sul. Lá pode ainda, cara. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Cara, não dá pra fazer podcast com vocês. Não dá, né? Com você não dá, cara. Mas a gente pensa nessas intersecções históricas assim, cara, o Brasil vai ser descoberto lá em 1500. Olha a quantidade de coisa que já rolou, cara, no resto do mundo. Pois é, cara. Isso é Tá muito louco. entendendo, assim? Porra. E aí, no 1000 Japão... anos, 500 anos antes, 1000 anos, 1500 anos antes, o pau torando já. As pessoas geralmente têm uma figura... Estamos no Japão agora porque a gente quer chegar no judô, chegar na tua pergunta. Estamos demorando, mas nós vamos chegar. As pessoas têm uma imagem do samurai, do cavaleiro, do guerreiro samurai, como aquele indivíduo completamente dotado de todos os valores humanos, que respondia a um código de conduta, que era chamado de Código Bushido, que na verdade veio de um livro que surgiu depois o que a gente chama de Era Meiji, que é essa virada que virou como era pacificadora por causa do imperador Meiji, e aí o Japão começa a receber uma influência ocidental absurda. É nessa virada do século XIX pro século XX que o Jigoro Kano estava ali como um adolescente, o criador do judô. Pô, o judô é tão novo assim? Cara. Recebendo uma influência gigantesca. E nisso ele já conhecia budismo, já tinha praticado diferentes estilos de antigas práticas marciais que eram praticadas por samurais. Mas tem alguma conhecida, assim, que a gente sabe que é mais antiga que o judô? Não, só que Eslen, pensa assim, ó, cara. Beleza, o judô é recente. Mas o golpe do judô estava sendo praticado em 1500. Sim. Antes, né? Então, 7000 a.C. tinha o kata. Tu tinha os golpes que são semelhantes em todas as artes marciais. Então, o embrião do kata é 7000 a.C., cara. Percebe? Poderíamos dizer, então, que algumas sistemáticas de dentro do judô tem pelo menos aí 9 mil anos. Poderia dizer que sim. Tem uma entrevista que o Bruce Lee ele fala assim, a não ser que um ser humano tenha 3 pernas e 4 braços, um soco vai ser um soco, um agarre vai ser um agarre, o double leg vai ser um double leg. Em épocas históricas diferentes, elas podem se sistematizar de maneiras diferentes, assim como aconteceu no judô. O modo de pensar categorizado do japonês fez com que o judô sistematizasse. Sim. E talvez fosse mais eficiente. Exato. Por conta da sistematização. Por conta isso. O currículo marcial, imagina você nasce filho de um samurai que nada mais é do que um servidor do imperador. E o imperador, querendo ou não, era o cara que não dominava tão bem politicamente. O imperador era como se fosse um sumo sacerdote, por assim dizer. Esses períodos antigos do Japão são chamados de Tokugawa. Shogunato Tokugawa. Shogunato, e aí vem outros caras que eram chefes militares. O Shogun, né? Por isso o Shogunato. E existia uma era de pacificação, existiu essa virada, o período Meiji começa a pacificar. O Jigoro Kano, ele dotado dessa herança marcial e tendo praticado algumas delas, começou a sistematizar o judô. As histórias... Século XVIII. Final do século XIX. 1870 e poucos, enfim... Lá por 1908, aí exatamente, o judô de Jigoro Kano já era bastante conhecido. E que é essa então, a imigração japonesa... Tem? A imigração japonesa no Brasil é oficializada em 1908. Caralho, que loucura. Em 1908 chega o primeiro navio japonês, o Kasato Maru,
no Brasil. E aí começa essa influência também. Dizem as más línguas que chegou japonês até antes disso com a Marinha Brasileira. Né? E aí meio que desconstrói toda a narrativa ou a história da família Gracie, etc. Tem um cara que vale a pena trazer aqui que chama... Tem dois, na verdade. Gustavo Goulart, que tem um podcast chamado Budocast, que é um cara que já foi pro Japão, morou e entende muito de história do judô e do jiu-jitsu. E o outro é um cara que chama Robert Drysdale. O Gabriel comentou sobre ele aqui no podcast. Ele é um cara que tem livros escritos sobre a história do jiu-jitsu. E, cara, é muito interessante essas intersecções, assim. Essa herança oriental, ela meio que veio correndo dessa forma. O que é louco pensar é que nessa fase, o cavaleiro japonês, ele tinha uma espada muito leve, curva. Então veja que a espada do samurai, a gente remete a nossa cabeça àquela espada curva. E por que ela é curva? Vocês têm ideia? Era para fazer para desembainhar de maneira mais simples. Porque ela obedece o arco do próprio ombro. Então o próprio desembainhar da espada era uma técnica de guerra. Era chamada de Aijutsu. Existiam outras. Kenjutsu era a técnica da espada. E aí tinha a técnica do arco e flecha, da alabarda e uma série de outros armamentos. E tinha uma delas que chamava Jujutsu, que seria a técnica da suavidade, ou técnica do desarme, ou técnica da flexibilidade. Anos depois, quando o Japão ele se unifica assim, em termos de funcionamento social, nessa era Meiji, de pacificação, o que acontece é que o samurai perde o poder. Armas com pólvora são importadas da Inglaterra, Holanda, e uma influência ocidental absurda. Não tem mais sentido ter uma espada samurai. Então a coisa, ela na verdade continua existindo. O samurai ele passa a ser uma figura que faz apresentação em praça pública, quase que prostituindo a antiga arte. E como não faz mais sentido, as pessoas ressignificam aquelas coisas. Então o que era chamado de Bujutsu, a técnica do guerreiro, que era como se fosse um grande currículo que os samurais praticavam, passa a ser conhecido como Budô. Budô sendo o caminho. Eu uso aquelas práticas marciais para eu usar um caminho para me encontrar como um ser humano, para perfazer quem eu sou de verdade. E é daí que surge o judô, apenas uma delas. Então, assim. Existiam outros estilos de jiu-jitsu. O do seria uma resposta para essa não violência. Exatamente. Como se fosse uma antítese, como aconteceu na China. Aí começou a ficar esportivo. E aí, depois de bastante tempo, começou a ficar esportivo. Não era mais uma arma de guerra. Não, teve até um embrião dessa primeira esportivização, que foi um desafio que a polícia de Tóquio promoveu. Porque existiam muitos estilos de jiu-jitsu. A técnica da suavidade. O Jigoro Kano era uma delas, que é o que depois ficou conhecido como jiu-jitsu. Dizem que botou o i ali porque meio que cariocou o negócio. Sabe? O Claudinho aqui conta. Era Jujutsu. Jujutsu. Seria mais ou menos isso. Ele tem um alongamento do Jujutsu. Aí seria o JU só? Só o JU. Exatamente. Mas tinham outros nomes. Tinha pelo menos uns 10 nomes diferentes dessas práticas de grappling, de lutas agarradas. E a Wara era uma delas. Cara, tem muitos estilos diferentes em diferentes regiões do Japão. Olha como a cultura é maluca, cara. Como faz a cultura mudar tudo. Quando você vai para o Oriente, para as artes marciais orientais, você tem todas elas... artes que você está vestido, beleza? Para simular uma briga cotidiana, do dia a dia. E por que no Ocidente você não tem... no Oriente você tem elas vestido, né? E por que vamos dizer assim, no Ocidente não tem? Porque o pancrácio, a pale, era feita sem roupa. Que era lá na Grécia. Exato. Percebe que essas intersecções elas são muito interessantes. No mesmo tempo histórico que o cavaleiro medieval estava carregando uma espada que só conseguia ser carregada com 2 mãos de tão pesada que era, e se eu desse uma espadada no braço do Paulo, provavelmente quebraria o braço antes de cortar. A gente tinha no Japão uma espada curva que aumentava a área de corte, era uma espada de corte. Ao mesmo tempo que a gente tinha o sabre no Oriente Médio, que não existia no Ocidente, por exemplo. Então é claro que Esparta foi lá e desenvolveu armamentos lineares, né? Aquela lança linear do espartano. Quem viu o filme 300 sabe do que eu tô falando, né? Era um marco. Agora tem coisas interessantes. Parece que no Japão, antes de todos os lugares, não dá pra falar todos, né? Porque a gente não sabe não sou historiador e a gente não sabe todas as intersecções históricas, mas o japonês ele se preocupava em reproduzir a katana do mesmo tamanho, com a mesma medida, com a mesma massa em madeira,
para treinamento. Então existia essa preocupação Cuidado. com o perfeccionismo. O mesmo cavaleiro que manejava a espada, ele tinha que ser muito bom com caligrafia, o Shodô, que era chamado. O cara tinha que pintar muito bem e fazer a caligrafia. Pra ter destreza. Para ter destreza. Então, existia uma relação, a mesma maestria que você tem ao empunhar uma espada, você tem que ter com as outras coisas da vida. E é essa maestria que te dava o controle sobre todas as outras coisas. Cavaleiros samurais praticavam o budismo. Então, percebe que essas intersecções elas são muito poderosas. Não à toa, a gente faz uma comparação de 2 esportes, judô versus boxe. O boxe é quase completamente desprovido de questões relacionadas a valores morais, cognitivos, uma organização não existiu. E ele sempre se marginalizou em termos de pay-per-view, de não sei o quê, né? Enfim, o judô, ele parece que mesmo tendo sido em determinado momento espetacularizado, ele consegue ter o mesmo ordenamento cognitivo ao longo de todo o tempo. As pessoas se comportam da mesma forma. As pessoas sabem que elas entram no dojo, ela tem uma forma de se comportar, tem um silêncio que está envolvido ali, não existe qualquer desrespeito ou conotação sexual, que é uma coisa que puxa o que está acontecendo, né, em algumas equipes grandes de jiu-jitsu. Obviamente que o tempo vem passando, o judô ele chega de alguma forma, ou práticas orientais japonesas chegam no ocidente, e elas vêm ganhando outras roupagens, assim como o próprio Mitsui Maeda e outros assim caras. Como o que chegou da Índia na China foi mudando e o que chegou na China do Japão chega aqui, vem mudando. Normal. Práticas corporais, cultura corporal, ela é assim, ela não é inerte, plástica, né? ela é plástica, ela é orgânica, ela vem se transformando, porque as pessoas passam a ter interpretações diferentes daquilo. E é engraçado como é muito legal analisar na história como cada sistema tem o seu próprio sistema de disciplina. Vamos dizer assim, o Agog em Esparta, então tu vai ter no Oriente um completamente diferente, mas que é um sistema de disciplina também. O sistema de Esparta totalmente ausente de qualquer conceito religioso e um oriental voltado exclusivamente para a religião. É muito louco. Cara, então tu para pensar, são sistemas diferentes, vai dizer que nenhum deles funcionou. Funcionaram, ambos funcionaram. Falando ainda nessa ideia cultural, já que a gente está mesclando bastante isso, tingindo o nosso episódio com essa ideia, por que você acha que no Brasil, Gui, depois que o jiu-jitsu chegou aqui e tal, por que o Brasil tem tantos atletas bons? Você acha que tem alguma... Eu acho que a gente desenvolveu rapidamente. Tem, né? Tem muitos atletas bons, mundialmente falando. Inclusive, exatamente. Grandes academias em volta do mundo são... Tu fala especificamente de jiu-jitsu ou de outras... Porque o judô, a gente é uma potência no judô também, Por né? O que você acha? Você acha que é uma parada cultural do brasileiro, assim? Eu acho que sim, Favoreceu? cara. Eu acho Por que não é um japonês? Por que o Japão não domina tudo no jiu-jitsu e no judô se... É difícil falar porque o jiu-jitsu ele se institucionalizou mais rapidamente no Brasil. Tipo assim, o que chega no Brasil é o judô de Jigoro Kano, por assim dizer. E as pessoas elas vêm modificando, né? Então parte da história que se conta é que a família Gracie teve um contato com essas práticas e foi ressignificando, foi transformando. Mas não foram os únicos. Existia um professor antigo chamado Mário Aleixo, que talvez tenha sido o pai do jiu-jitsu no Brasil, que muito pouca gente fala, que teve contato com um japonês pela Marinha Brasileira, chamado Sada Miyako. Essas décadas de 10, 20, 30 no Brasil, elas foram uma grande intersecção de diferentes esportes e culturas, e o Brasil tentando encontrar uma identidade nacional através de uma forma. Então, o Brasil nunca conseguiu encontrar uma identidade nacional com a capoeira, por exemplo, apesar, isso falando em termos de esporte, né? Apesar de ter acontecido um desafio do Sada Miyako com o Siríaco, um capoeirista, e o capoeirista ganhou esse combate, parece. Né? Mas a prática física japonesa, como quer que você chame, Jujutsu de Kano era chamado também, ou Judô, ela tinha essa questão do respeito da disciplina muito forte. E aí, chegando na tua pergunta, chega no Brasil, a coisa muda. O cara é um migrante japonês, né? Ele chega aqui, o que ele sabe fazer? Ele sabe lutar ou sabe plantar. Tecnologia em termos agrícolas melhorou muito, né? Com essa imigração japonesa. E aí, aqueles caras que sabiam lutar ou que vieram pra cá, com essa prática mais sedimentada nele mesmo, eles passam a manifestar aquilo de alguma forma. E uma das formas eram os desafios, né? Os desafios aconteciam. O jiu-jitsu ele começa a ganhar uma característica diferente do que era o judô e passa o tempo, ele passa a se sedimentar como um sistema diferente de combate.
A família Gracie foi muito importante nisso, inclusive faziam desafios. Eu tava lá no jornal, né? Se você quer ter o braço quebrado e a perna quebrada, vem até a minha academia. Então, claro que um conhecimento, herança, emprestado, para não dizer roubado, de conhecimento japonês de muitos anos atrás. Técnicas como triângulo já existiam e todas que vocês queiram pensar no jiu-jitsu, outras mais modernas surgiram depois, né, no jiu-jitsu mais moderno. Então o Brasil poderia se dizer que foi a nação que institucionalizou o jiu-jitsu como ele é mais próximo do que hoje. E aí talvez por isso tinha mais gente fazendo. Tem muito mais gente fazendo e é hegemônico. Mais tempo, igual futebol, mais é hegemônico, tempo. entendeu? Agora, características guerreiras, eu não saberia dizer, né? Eu diria que o guerreiro mais forte do mundo, historicamente, pra mim, seria o mongol, assim, historicamente falando, né? Eu nunca vi um mongol de perto, assim, né? Mas um cara que é da Mongólia, já vi judoca, assim, em competição, cara, é diferente. Tem umas nacas de osso, assim, cara. Nossa, parece um predador, os caras são gigantescos, assim. A massa corporal é diferente, é denso a musculatura. Então, eu não sei se é uma característica fenotípica, genética, ou se o brasileiro passa por muito perrengue, tem que sobreviver. Já pensou se entrar e essa é outra lição. Já pensou se entrar no tatame com um mongol, cara? E aí, se ele ganhar de você no MMA, ele dá uma casa pra mãe dele? Não deve ser bom, né? O cara é pouco motivado. Pouco motivado, destruir esse brasileiro nanico aí que acha que tá fazendo alguma coisa. É mais ou menos, o cara tem sede, né? Pô, muito bom, cara. Vitória, né? Vou te falar, eu não tava dando muito pra esse episódio, mas ficou um puto episódio, cara. Não, é porque o tema eu falei assim, pô, legal, a gente vai ver umas datas históricas onde surgiram tais coisas. Mas vocês conseguiram fazer uma mesclagem muito boa com Mas quem puxou esse tema? cara. Foi o Gui? Foi o Gui que puxou? Eu falei pra ele. Foi tu? Falou. A gente nós não trouxemos imagens, né? Mas o pessoal, se quiser me visitar lá na disciplina de lutas na UDESC. Mas eu acho que foi. Não, mas é que assim, a gente foi. Assim, a gente não combinou quase nada. Nada, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi muito bom, cara. Posso puxar uma última reflexão? Claro, vai lá. Recentemente no jiu-jitsu, isso aconteceu em inúmeros momentos na história. Recentemente no jiu-jitsu, casos de assédio sexual de mestres contra mulheres estão vindo à tona aí de grandes equipes do jiu-jitsu. E são coisas que eu não poderia dizer que são comportamentos ocidentais, mas realmente parece que essa maneira de pensar oriental, ela meio que é muito mais avessa a isso, né? Então, na própria Kodokan, que seria a primeira institucionalização do judô por Jigoro Kano lá no Japão, já existiram casos de assédio também. E agora isso está vindo à tona. Então, fica assim um apelo, né, às mulheres que praticam artes marciais de serem muito claras em relação às práticas que estão fazendo, né? Tudo, assim, a academia que ela está visitando, qual é o mestre, qual é o currículo do cara. Não só procurar uma academia famosa, mas uma academia onde as pessoas se preocupem com esses comportamentos. Lá na academia eu sou um chato, sou o cara que dá aula de artes marciais, entende de história, e eu fico meio puto, assim, quando uma pessoa ela sobe no tatame com o pé sujo, ou ela não lava o kimono, ou ela não corta a unha, ou ela faz mais força do que deveria, ou... Isso é o tipo de coisa que é natural dentro do tatame. Só que existem outros comportamentos. Falar muito alto na academia, sabe? Dentro do dojo, muito barulho. É uma coisa que é completamente aversa ao que, na verdade, foi criado lá por Jigoro Kano e até os seus antecessores. Então, a arte marcial ela tem muito para ensinar a todos nós, só que a gente precisa se abrir a ela. E às vezes se abrir a ela depende de você cultuar um pouquinho, né? Entender pelo menos o básico do que seria o budismo, de outras religiões, né? Que não só a nossa, por assim dizer. Então, a arte marcial ela te deixa muito aberto a essas noções. Se você conseguir passar pelos perrengues, vencer ali as ondas e as marolas mais fortes, a arte marcial ela vai poder te entregar tudo. Só que hoje as pessoas simplesmente se comportam de maneiras diferentes àquilo que foi preceito, né, fundamento de escolas antigas. Pô, imagina, às vezes você tá fazendo ali 3 anos o negócio, desrespeitando um monte, e o negócio tem 9 mil anos de história, né? Sabe qual foi um dos grandes segredos do judô, especificamente, ser a modalidade mais conhecida e mais praticada no mundo, isso é oficial, são dados? Existia uma preocupação muito clara, assim, ó, aula de mulheres, a graduação. As faixas foram instituídas por causa de Jigoro Kano, depois elas apareceram no karatê e em outras modalidades tantas. Com determinado currículo técnico de iniciante, você termina aquilo ali, você aprende aquilo, você passa para o próximo currículo. Então, você tem uma noção da classificação das técnicas.
fazendo essa institucionalização, você é capaz de formar um professor, porque você tem tudo muito claro. As classificações. Formou um professor, aquele professor consegue formar um outro professor. Esse foi o grande segredo de Jigoro Kano. Só que o jiu-jitsu cresceu muito, mais recentemente, com os campeões, com a ida para o UFC e dominar o UFC uma boa parte do tempo ali, e o grappling agora, ou submission, ou o no-gi, o jiu-jitsu sem kimono, nos Estados Unidos também dando um boom muito forte, com eventos que pagam muito bem, essa popularização continuou. Então é evidente que uma hora ou outra aparece isso. Então eu acho que estudar história, estudar outras religiões, outras formas de pensar é muito importante para isso. Assim. Os professores de artes marciais deveriam se dedicar um pouco a estudar a história das artes marciais, porque ela tem grandes lições pra gente. Até tu falou 7.000 anos, enfim, em Beni Hassan, lá em 2.500 a.C., eles já, nas figuras, eles já usavam cinturões diferentes, com cores diferentes, para diferenciar os lutadores. Massa. Olha só a última frase. Para que uma arte marcial sobreviva e prospere, ela precisa mais do que eficácia biomecânica, ela precisa de uma história que a conecte ao sagrado, conferindo a seus participantes uma identidade que a conecte ao sagrado. Massa. Galera, deixa as redes sociais de vocês aí, como é que o pessoal encontra vocês? Prof. Gui Fresse, @Prof. Gui Fresse, estamos lá no Instagram divulgando ciência do exercício, prática baseada em evidência, e é isso. Então, eu começar a publicar mais conteúdo sobre artes marciais, ajudando os amigos que estão iniciando aí no jiu-jitsu também, e enfim, a gente tá essa parceria aí. Massa. Eu, Paulo H. Teston no YouTube, Paulo H. Teston no Instagram. Você tá fazendo YouTube ainda? Cara, um que outro vídeo, assim, quando eu tô no carro, eu resolvo ligar a câmera, daí falar sobre algum assunto aleatório, daí eu faço isso. Eu sou um cara que gosta de estudar qualquer coisa que apareça pela frente, então vocês vão ver eu divagando sobre qualquer assunto. Maravilha. E você me acha lá no Eslen.delanogari. E é isso. Deixe seu like aqui nesse episódio. Se você gostou, mande pra galera que você acha que possa ter interesse. Inscreva-se no canal e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu.